Olá, então vamos para mais uma aulinha, continuar a aula de anti-inflamatórios. Vamos falar hoje sobre os anti-inflamatórios esteroidais. Lembrando que esse conteúdo é exclusivo, tá, para os alunos de medicina veterinária da Unicentro. As glândulas adrenais, elas são presentes em todos os animais vertebrados, e elas são responsáveis, tá, na sua porção cortical, pela produção dos hormônios esteroides, que são sintetizados a partir do colesterol, tá? Esses hormônios, eles podem ser chamados tanto de corticoides como corticosteroides, e eles são classificados como mineralocorticoide, tá? Produzido na zona glomerular, glicocorticoides, produzido na zona fasciculada, principalmente, e os esteroides sexuais, tá? Que são produzidos na zona reticular. Então, eles, através do colesterol, eles vão sintetizar esses hormônios, tá? Os mineralocorticoides, o principal representante deles é a aldosterona, tá? Que ela vai interferir na manutenção do equilíbrio hídrico e eletrolítico, tá? Que evita, né, a insuficiência renal aguda, que vai mantendo aquele equilíbrio, né, de equilíbrio ácido-base, através da aldosterona. Já os glicocorticoides, tá, que são na zona fasciculada, produzido, eles afetam marcadamente o metabolismo de carboidratos e proteínas. Seu principal representante, né, animal, vai ser a hidrocortisona, que é o cortisol, e a corticosterona, tá? E aí, né, os cães, gatos, hamsters, porquinhos da Índia, peixes, macacos, seres humanos, eles secretam principalmente cortisol. Já ratos, camundongos, os pássaros, as cobras, têm corticosterona como seu principal produto da síntese do glicocorticoide, tá? E aí, esse glicocorticoide, paralelamente, ele tem uma atividade anti-inflamatória e imunossupressora. Mas não é possível ainda a dissociação dessas características. Então, ele sempre vai ser imunossupressor e anti-inflamatório, dose dependente. Mesmo quando a gente faz de forma sintética. Então, tanto o natural, né, o endógeno, ele vai ser imunossupressor e anti-inflamatório, como também os sintéticos, que são aqueles que são farmacologicamente produzidos. Tá? Então, o estresse e o ambiente, ele é responsável pela regulação do glicocorticoide, tá? Deixa eu abrir tudo. Como é que funciona? Vamos lá. O estresse do ambiente, ele vai ser responsável pela liberação do glicocorticoide também. Vamos lá. Os corticosteroides, eles são sintetizados e liberados quando necessários, tá? Pelas células adrenais. As células adrenais, elas não acumulam glicocorticoide. O principal estímulo para a secreção, né, do glicocorticoide é o hormônio adrenocorticotrófico, quer dizer, que é o ACTH, tá? Ou a corticotropina, produzido por células basófilas na adenohipófise. A secreção do ACTH é regulada parcialmente pelo hormônio liberador de corticotropina, que é o CRH, de origem hipotalâmica. E aí, parcialmente pelas concentrações sanguíneas de glicocorticoide, o hormônio antidiurético possivelmente também interfere na sua produção
estimulando via sistema circulação portal. A secreção de CRH é controlada pelos níveis de glicocorticoides, por estímulos do sistema nervoso central e pelos níveis de ACTH. Então, fatores psicológicos, alterações ambientais, podem estimular essa secreção do CRH. De forma diferente, os mineralocorticoides não sofrem influências na secreção do eixo hipotalâmico hipofisário, desse eixo do CRH e do ACTH, sendo sua liberação dependente da atuação do sistema renino-angiotensina. Então, o mineralocorticoide é através do SRA, tá bom? Então, o colesterol, ele é um intermediário obrigatório na síntese de corticoides. Ele fornecendo seu núcleo básico, daí vem o ciclo pentanoperidrofenantreno, que é a partir do córtex adrenal, que é sintetizado. Então, de 60% a 80% do colesterol vai derivar essas fontes exógenas. Tá? E assim vai a regulação do hormônio através, né, do estresse e do ambiente, que a gente chama do ciclo cardiano, tá? Aí os esteroides adrenais, ele, na espécie felina e canina, circadiano, que eu falei, né? Na espécie felina e canina, a produção total de cortisol, em um período de 24 horas, é de 1 miligrama por quilo, tá? E aí tem que ser nesse ritmo. No homem, é bem definido esse ritmo, né, do tempo, da hora que ocorre. Já em cães, não é, porque eles já viram que tem 2 picos de secreção do glicocorticoide ao longo do dia, que eles associaram esses picos a vários episódios de sono que ocorrem ao longo do dia, diferente do humano, né, que geralmente, né, não dorme tanto, tá? Isso eu estou falando, gente, dos hormônios do cortisol endógeno, tá? Então, nós vamos ter o endógeno, que é o cortisol, e os sintéticos, que são farmacologicamente produzidos. Vão ser semelhantes ao cortisol endógeno, semelhantes com as mesmas características, mesmas vias de biotransformação, excreção, receptores, tá? Então, é bem semelhante, só que é produzido farmacologicamente. Aí vamos para nosso mecanismo de ação. Como é que age? Os glicocorticoides, assim como os mineralocorticoides e também os esteroides sexuais, os hormônios tiroidianos, a vitamina D e o ácido retinóico, eles vão, dado a sua lipossolubilidade, eles vão atravessar a membrana celular e se ligar às proteínas receptoras, que estão localizadas dentro do interior do núcleo. E aí vai modificar a expressão gênica. Esses receptores proteicos, eles estão encontrados em todos os tecidos, tá? E em números que variam de 3.000 a 10.000 por célula, tá bom? Então, é importante, assim, falar que em cães, quando comparado a gato, né, apresenta concentração menor de receptores. O gato, né, representa menor de receptores glicocorticoides que os cães, de aproximadamente 50% menos o gato tem. Daí, isso vai proporcionar o quê? Peculiaridades na resposta da terapia e também no aparecimento dos efeitos colaterais. Ou seja,
dose vai ter que ser diferente da dose para o cão, tá? A dose para o gato, diferente. E aí, vamos para nossa mecanismo de ação anti-inflamatório, tá? Do glicocorticoide da gente. Como é que vai ser essa ação anti-inflamatória? Lembra lá dessa tabelinha que eu mostrei para vocês, né? Tá diferente aqui, mas que eu mostrei da inflamação, da cascata da inflamação. Então, há uma elevação da membrana, que vai liberar lipídios, vai liberar fosfolipase A2, ácido araquidônico, vai formar ciclooxigenase, que são as COX, e a lipoxigenase. E daí a ciclooxigenase é a inflamação propriamente dita através das prostaglandinas, que vai formar aqueles sinais cardinais da inflamação. E o lipoxigenase, que são os leucotrienos, que a gente nem entrou muito em detalhe. O que ele vai fazer? O glicocorticoide. Ele vai ter uma ação supressora sobre o metabolismo dos mediadores imunoestimulantes pró-inflamatórios. Então, ele assina o metabolismo do ácido araquidônico, né, que vai ter essa cascata toda aí de inflamação. Aí o glicocorticoide, ele vai agir bloqueando a síntese ou, né, lipomodulina 1, que vai inibir a produção da fosfolipase, tá? Vai inibir tanto pelo bloqueio da transcrição gênica para a síntese, como para a produção também dessa proteína que formaria a fosfolipase. Bloqueando, aí não vai ter ácido araquidônico e nem vai ter a ciclooxigenase, tá? Outra característica do glicocorticoide é que, bloqueando essa síntese, ele também acaba bloqueando a síntese de histaminas, tá? Então, o glicocorticoide também inibe a histamina, que é a histamina, a liberação da histamina quando tem um processo alérgico. Então, para alguns processos alérgicos, a gente aplica o corticoide por isso, porque ele também reduz a liberação de histamina, certo? A biotransformação, então, por oxidação, redução, hidroxilação e conjugação, tá? E aí vai causar inativação, pode causar inativação. A cortisona é a prednisona, redução, daí ativação, hidrocortisona, forma, né, no fígado, hidrocortisona e prednisona. A biotransformação por sítios extrahepáticos é renal, e os fatores que vão interferir na biotransformação será idade, obesidade, fatores hormonais, doenças intercorrentes e uso concomitante com outros medicamentos. A excreção é renal e o restante biliar, pela rota intestinal. Então, propriedades fisiológicas e farmacológicas. Dada a presença de receptores para glicocorticoides em todos os tecidos, os seus efeitos acometem a globalidade das células do organismo de maneira fisiológica ou farmacológica. Isso aí depende da dose utilizada, tá? Para manter as necessidades fisiológicas básicas, como o metabolismo intermediário, distribuição do volume extracelular, atividade cerebral, tônus muscular cardíaco e esquelético, os animais vão necessitar de uma quantidade de corticosteroides, né, ou uma quantidade de cortisol diária. Então, por exemplo, no cão,
essa dose é de 0,5 a 1 miligrama por quilo por dia. Então, ele precisa dessa dose para manter essas propriedades fisiológicas, certo? Os efeitos metabólicos gerais. Então, os hormônios glicocorticoides, eles são hiperglicemiantes, tá? Então, ele obtém esse efeito pela inibição da capacitação e da utilização periférica da glicose. Ele é um antagonista da insulina, tá? Promove a gliconeogênese a partir de aminoácidos e ácidos graxos livres, tá? E aí ele aumenta essa síntese do glicogênio hepático também. Além disso, né, eles têm os efeitos sobre os carboidratos, interferindo no metabolismo proteico, aumentando o catabolismo e diminuindo a síntese de proteínas. No tecido adiposo, eles atuam de forma permissiva, tá? Então, ele potencializa o efeito lipolítico de determinados hormônios, como a catecolaminas, os hormônios de crescimento, tá? Eles também agem, né? Eles são via renal. Eles podem apresentar os efeitos nos mineralocorticoides, que vão promover a retenção de sódio, a excreção de potássio e expansão do volume extracelular. Eles também aumentam a diurese, por aumentar a taxa de filtração glomerular, que é esse TFG, inibindo os efeitos do hormônio antidiurético, que é o ADH, nos túbulos distais e ductos coletores renais. Tá? No cálcio, o metabolismo do cálcio também é afetado pelos esteroides adrenais, através do aumento da excreção urinária, causado pela diminuição da reabsorção renal, com consequente hipercalciúria. Tá? E aí, a absorção intestinal do cálcio também acaba sendo diminuída. Nos sistemas orgânicos, eles também causam várias alterações no funcionamento do organismo animal. Tá? Então, associada à hipersecreção endógena, tá? No gastrointestinal, a gente pode observar aumento da secreção do ácido gástrico, da pepsina e do suco pancreático. No fígado, também vai ter a produção da isoenzima, da fosfatase alcalina e do esteroides induzida, aumentada. Na pele, quando em doses farmacológicas, né, eles inibem a síntese de material conjuntivo, que aí no caso é o colágeno e o ácido hialurônico, fazendo com que tenha uma diminuição da espessura dérmica, tornando difícil a cicatrização. A renovação também celular epidérmica é afetada e vai ter uma hiperkeratose ortoquerotótica, que é comum disso acontecer. E aí, quando tem uma exposição excessiva do glicocorticoide, pode ocorrer uma atrofia das glândulas sebáceas e do folículo piloso, tá? Aí tem também uma fase que é a hiperpigmentação, que ocorre quando ocorre essa exposição excessiva. E no músculo, devido ao efeito proteolítico, eles vão promover atrofia e fraqueza muscular, tá? E também pode ocorrer reabsorção óssea, aumentando a competência do osteoclásticas, além de diminuir a atividade geradora da matriz óssea pelos osteoblastos, tá? Por quê? Eles vão inibir a transcrição gênica da colagenase. Tá? Então, assim, ele reduz o excesso dos corticoides, dos glicocorticoides, reduz a cicatrização óssea.
tá? No efeito endócrino, tá? No endócrino, vai ter primeiro vai observar efeito supressor da sua própria secreção. Então, situações de hiperglicorticismo de natureza endógena, tá? Ou por administração abusiva do fármaco, vai levar a uma supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal, que vai causar essa atrofia adrenal. O cortisol é o que vai suprimir esse eixo de aproximadamente 12 a 24 horas. Tá? Então, acaba resultando nisso. Os hormônios tireotropina, que é o TSH, o hormônio de crescimento, que é o GH, o folículo estimulante, que é o FSH, e o luteinizante, o LH, e a prolactina, também podem ter suas taxas de secreção severamente comprometidas. Tá? E aí vai ter concentrações séricas de T4 total e T4 livre, em geral, vão ter o limite inferior ou abaixo do da normalidades, quando os cães são submetidos a corticoterapias, tá? Os efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores. Então, a principal indicação terapêutica dos glicocorticoides deve-se ao seu potencial, né, efeito anti-inflamatório e imunossupressor. Eles vão ser capazes de bloquear desde manifestações mais precoces do processo inflamatório, como a dor, calor e rubor, como as mais tardias, como a reparação e proliferação tecidual. Eles vão afetar todos os tipos de respostas inflamatórias, então, por patógenos invasores, né, micro-organismos, estímulos físico, químico, ou de reação imunológica inapropriada, por exemplo, aquelas reações de hipersensibilidade e doenças autoimunes. Tá? Então, até hoje, a natureza exata da ação dos glicocorticoides nos animais não está totalmente elucidada na literatura. Tá? Então, uma das razões é que a maioria das pesquisas de seus efeitos anti-inflamatórios e imunossupressores foram realizadas em outras espécies mais sensíveis à corticoterapia, como ratos, coelhos, camundongos. E o resultado não vai ser obrigatoriamente usado nas demais espécies. Então, assim, teria que fazer com todas as espécies para a gente saber como ocorre em todas as espécies, que não vai ser possível, né? Não vai ocorrer esse tipo de trabalhos nos dias atuais, né? Então, no sistema linfóide, sabe-se que as doses farmacológicas de glicocorticoides levam à linfopenia. Então, tem umas espécies que são mais sensíveis à linfopenia, como o coelho, rato, camundongo, tá? E essa linfopenia vai ser devido à linfocitólise, que é o principal fator. Já espécies mais resistentes, como os humanos, cavalo, bovino, cães e gatos, a linfopenia, tá? Ela deve-se à redistribuição dos linfócitos contidos no compartimento intravascular para os compartimentos extravasculares, como linfonodos, baço, medula óssea e o ducto torácico, tá? Pela redução, e aí na participação, né, acaba agindo na participação das reações imunológicas. De acordo com a duração dos efeitos, potências dos glicocorticoides, dos mineralocorticoides, classificação deles é rápida, intermediária e prolongada. Então, rápida, ação rápida, potência inflamatória, anti-inflamatória. A gente tem o exemplo hidrocortisona e a cortisona. E o intermediário, terapias
mais crônicas que a gente vai utilizar. Prolongado também, extremamente potentes e são de longa duração. Então, vão ser fármacos para terapias crônicas. Então, o exemplo do tempo de ação, né, de acordo com a dose também, a potência da inflamatória, que não vou ficar repetindo, depois vocês observam aí, só para ver os exemplos, né, da ação rápida, da intermediária e da ação prolongada. E olha a potência, a diferença. As vias de administração podem ser tópica, oral, subcutânea, intramuscular, intravenosa e intralesional. A escolha do tipo vai ser de acordo com o temperamento animal, o tutor, se vai ter necessidade de reaplicação, se ele vai conseguir reaplicar, se vai tomar intravenoso, não vai para casa, né? Não vai passar para o tutor estar reaplicando. Localização e extensão do processo inflamatório e a terapia, se é crônica ou aguda. A tópica necessita de uma maior concentração em área, tem poucos efeitos colaterais e absorção cutânea. Então, pode ocorrer reduzida, vai reduzir a supressão adrenal. A oral, para terapia mais crônica, daí tem que ter um controle da dose, observar os efeitos adversos, se tiver efeitos adversos, suspensão da administração. E é a via mais segura. A intravenosa, mais utilizada em casos agudos, tá? Devido à sua alta solubilidade, o efeito é super rápido, e mais também por um curto período de tempo. Então, para emergências, tá? Mais utilizado no ambiente hospitalar mesmo, clínico hospitalar. As injetadas intramuscular ou subcutânea, a absorção e duração dos efeitos, vai depender da apresentação química. Também, quanto maior a solubilidade, menor duração de efeitos. Daí a gente tem o acetato ou acetonida, e aí pode durar de dias a meses. Quando usar? Então, o uso terapêutico em casos de insuficiência da adrenal, tá? Quando outras terapias foram ineficazes, como, por exemplo, o AINES, tá? E aí tem que ser menor tempo possível. Se vai ter ação anti-inflamatória e imunossupressor, os efeitos benéficos tem que correlacionar com os efeitos adversos. A dose imunossupressora ela é 2 vezes maior que a dose anti-inflamatória. Tá? E aí, essa vai estar 10 vezes maior que a dose fisiológica. Considerar, ajustar as doses, então é tentativa e erro, tá? Então começa com a dose X e vai aumentando ou reduzindo, tá? Os de ação rápida, dose única, tá? Aí, sem efeitos colaterais, tipo intravenoso, uma dose única, não vai ter efeito colateral. Se for usar de semana a meses, aí se você faz uma dose acima, já começam os efeitos adversos. Anti-inflamatório esteroidal uso sintomático não leva à cura, então tem que saber a causa do que está causando aquele problema no paciente. E aí também, no uso do glicocorticoide, a gente não pode fazer uma interrupção abrupta, tá? Pode causar hipoadrenocorticismo. Você tem que desmamar o fármaco, então vai ter que estar reduzindo as doses até cortar por completo. A insuficiência adrenal, o hipoadrenocorticismo, tá? Pode ser endógeno ou iatrogênico. A iatrogênica é quando dado por conta de fármacos, né? O excesso de fármaco do glicocorticoide depois leva a isso. Pode administrar em casos de diminuição da aldosterona, tá? Daí as doses, vocês verem as doses diferentes, né?
Utilizado também em doenças imunomediatas, então doenças autoimunes, como anemia hemolítica, trombocitopenia autoimune, lúpus eritematoso sistêmico, pênfigos, polineuropatias, polimiosites. Eles são essenciais para o uso prolongado, porque é para fazer mesmo a imunossupressão. A dose em indução é dividida a cada 8 e 12 horas, depois 20 e 24 horas. E a manutenção a gente reduz a dose e aí aumenta o tempo de aplicação. Condições alérgicas, é bastante utilizado o corticoide, então essas dermatopatias alérgicas, então atopia, DAP, dermatite alérgica de contato, hipersensibilidade alimentar, reações alérgicas aplicadas de animais peçonhentos, tá? Doenças broncopulmonares, alérgicas, tá? E aí sempre dosando lá os glicocorticoides. Começa, né, na dose X, depois vai reduzindo gradativamente a dose até a melhora sintomatológica. Traumas e edemas cerebroespinhais, tá? Também é utilizado para trauma, neoplasia, infecção. Daí já vai ser umas doses mais altas da dexametasona e prednisona IV, a cada 4, 6 horas, durante o período que o animal fica internado. Tá? E aí, 24 horas vai reduzindo gradativamente. Choque hemorrágico séptico, tá? Quando há uma má perfusão dos órgãos e tecidos, né, então há uma falta de oxigenação desses órgãos e tecidos por algum motivo, vai levar a um quadro de choque, que é a redução do oxigênio. Tá? O glicocorticoide, o uso do glicocorticoide, é uma controvérsia nesses casos, tá, gente? Mas ainda há na literatura falando que há um restabelecimento da perfusão e normalização do volume intravascular. Obviamente que tem toda uma terapia, né, junto, concomitante ao glicocorticoide. Então, tem que estar dando oxigênio, tem que estar dando a volemia, aumentando a volemia e mais o glicocorticoide, tá? Preservação da integridade da microvasculatura, inibição dos eventos que levam à citotoxicidade e atuação dos radicais livres. Então, o principal, tanto para o trauma crânioencefálico, por exemplo, como para o choque, a principal atuação do glicocorticoide vai ser na atuação desses radicais livres. Tá? Que um animal em estado de choque com trauma crânioencefálico, ele tem uma acidose, que eu não vou entrar muito em detalhes para não confundir vocês, que o glicocorticoide ajuda a liberação desses radicais livres, tá? A prednisona, a metilprednisolona e a dexametasona IV. Então, quanto mais precoce, mais efetivo. E aí eu falo de novo, associar a terapia de suporte. Em equinos, isso ainda não está elucidado. Os efeitos adversos, então, o uso contínuo de doses suprafisiológicas vão ter vários efeitos colaterais. A interrupção também abrupta pode levar a insuficiência adrenal iatrogênica, né? Relacionados à potencialização das ações paralelas, aí vai levar ao hiporadrenocorticismo. Então, a adrenal iatrogênica. Interrupção abrupta ou situações de estresse, que leva, né? Terapia prolongada com glicocorticoides, que aí causa a supressão do CRH e do ACTH. A deficiência do ACTH também, então atrofia das zonas fasciculadas e reticuladas. E os sinais clínicos, depressão, anorexia, oligotipsia, oligúria, distúrbios gastrointestinais e choque agudo. Vai ser através do uso repetido de glicocorticoides, tá? Principalmente aqueles de depósito. Então, os sinais, o animal vai apresentar poliúria, polidipsia, polifagia, abdômen abalado, apatia, atrofia muscular, lesões cutâneas, então, alopecia, hiperpigmentação, atrofia cutânea, infecções, ciclo estral irregular ou ausente, diminuição do libido e da capacidade de fecundação dos machos.
Diferenças individuais, então, proteínas carreadoras, concentração de receptores, absorção, metabolismo e expressão do medicamento. Tudo isso aí depende do indivíduo. Então, o indivíduo pode ter menor concentração de receptores, a absorção do indivíduo pode ser diferente, tá? Então, tem essa diferença individual. Nós temos a síndrome de Cushing, também, que é levada pelo uso excessivo dos glicocorticoides, tá? Que é bem característica, assim, o animal ele apresenta, né, essa alopecia e essa hiperpigmentação também tecidual e muitas vezes também hiperpigmentação da pele. Então, era isso hoje na aula. Então, terminamos a parte de anti-inflamatórios, tanto esteroidais como não esteroidais. Qualquer dúvida, podem mandar por e-mail ou por mensagem. Lembrando mais uma vez que esse conteúdo é exclusivo para alunos de medicina veterinária da Unicentro. Não pode divulgar sem a autorização. Obrigada e até a próxima.